Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Primeiro, dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o que a gente viu? Ainda estão na fase da confusão, né? Tá. Beleza. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Tá. Então, vou fazer de novo o caso 2BI, né? Que é o caso mais chato. Vocês lembram? Tem três formatos que a gente viu até agora, né? O primeiro é quando você tem a solução de Frobenius. Então, você tem uma solução do tipo... Quando eu digo solução do tipo Frobenius, é porque eu estou dizendo que a solução é dada por uma lei de potência nesse formato aqui, né? Tá certo? A gente viu que isso aqui é suficiente para a primeira raiz, ou seja, para a raiz de maior parte real, né? Mas que é para a segunda raiz, às vezes você precisa fazer outros procedimentos, né? A gente classificou todos esses procedimentos, mas na prática, o que a gente viu é que a gente pode resolver essa equação com o alfa em aberto, junto com o x, né? E quando a raiz é repetida, a gente sabe que a gente tem a solução alfa 1x, que é uma solução de Frobenius, e a gente sabe que a gente tem uma outra solução, que é dy de alfa, calculado em alfa 2, tanto faz, porque a raiz é repetida, e x. Tá certo? Então, a gente viu que isso aqui dá uma solução pra gente. Quando a raiz satisfaz certos requerimentos, esse cara aqui dá a segunda solução, certo? Quando a raiz é repetida, esse cara aqui dá a segunda solução, tá certo? E falta um formato para fechar todas as possibilidades de soluções, né, em pontos singulares regulares, que é justamente o formato que a gente obtém quando a gente resolve a 2BI, ok? Então, só para recapitular rapidamente, né, o que a gente estava fazendo, e a gente viu que, quando a gente está na 2BI, né, o que acontece é que você tem alfa 1 menos alfa 2 igual a um certo número inteiro, n maiúsculo, que é maior que zero, né? Naturalmente, se fosse igual a zero, voltaria para o caso da raiz repetida, quer dizer, seria o caso da raiz repetida, em que a gente já sabe direto que esse cara aqui é uma segunda solução, certo? Bom, o que a gente fez aqui? A gente pegou essa solução de Frobenius, colocou na equação diferencial, calculou o nosso y como uma função em aberto de alfa, não determinando quem é alfa ainda, ok? É x, né? E a gente viu que se a gente coloca essa função na nossa equação diferencial, a gente obtém um lado direito diferente de zero. Ou seja, a gente obtém dp de y de alfa e x. A gente obtém o que aqui? A0 π alfa x menos x0 elevado a alfa menos 2. Alguém com alguma dificuldade aqui? Aqui estamos falando do caso 2. Isso. Né? Então, eu estou só recapitulando e mostrando os passos que a gente seguiu. Né? Então, bom, para o caso da raiz repetida, a gente usou o fato de que colocar alfa igual a 1, como alfa 1 é uma raiz do π, que é o polinômio indicial, o lado direito zera e a gente tem a solução que a gente queria. Né? No caso da raiz repetida, a gente não tem um segundo valor de alfa para colocar aqui. Porém, esse cara aqui, por ser um polinômio de raiz repetida, ele vai ter alfa menos alfa 1 ao quadrado. Ou seja, a derivada desse cara aqui em relação a alfa, tomado na raiz, também é zero. Tá certo? Ou seja, quando você tem um polinômio com a raiz repetida, você tem isso aqui. Esse cara aqui, em vez de ser alfa menos alfa 1, alfa menos alfa 2, como alfa 1 é igual a alfa 2, isso aqui é alfa menos alfa 1 ao quadrado. Então, não só esse cara é zero na raiz, mas a derivada desse cara, tomado na raiz, também é o quê? É 2 alfa 1 menos alfa 1, que é zero também. Tá certo? Como isso aqui é zero também, a gente já se valeu desse formato aqui para justamente se livrar do lado direito.
Porque se nós calcularmos agora a derivada dessa expressão toda em relação a alfa, a derivada vai atuar aqui, quando tomada em α1 vai dar 0, a derivada vai atuar aqui, e quando tomada em α1, esse termo vai dar 0 de novo. Ou seja, a gente conseguiu se livrar de novo do lado direito. Tá certo? Por isso que a gente teve essa segunda solução aqui. Tá? Porém, no caso 2bi, isso aqui é um pouco mais complicado, porque aqui não é uma raiz repetida. As raízes diferem aqui, ó. Quando nós calcularmos isso aqui, o que vai acontecer agora? Né? Esse cara aqui é para o caso α1 igual a α2. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter alfa linha de pilinha de alfa, vai ser o quê? Vai ser alfa menos α1, né? Vezes a derivada desse pedaço aqui, mais alfa menos α2. Todo mundo concorda? Né? Derivada desse vezes esse, derivada desse vezes esse. Tá? Bom, mas quando eu tomar esse cara aqui em α1, o que vai acontecer? Vai sobrar só α1 menos α2, que a gente chamou de n. Tá? Ou seja, se nós agora calcularmos a derivada e colocarmos aqui, vai sobrar um pedaço. Tá bom? Bom, vamos fazer isso. E veja, bom, vamos lá. Então, eu vou calcular a derivada aqui. E eu vou ter agora aqui, no caso 2bi, dp dy d alfa, α1 e x vai ser igual a A0, n maiúsculo, x menos x0 elevado a α1 menos 2. Tá certo? Algum problema até aqui? Ou seja, sobrou esse pedaço aqui, que é isso aqui, que é a derivada desse cara. Tá certo? A parte que a derivada atua aqui não me interessa, porque quando eu tomar em α1 vai para 0. Ok? Aí vocês poderiam perguntar, bom, beleza, a gente tem esse cara aqui que me dá uma solução homogênea. Mas por que eu não posso pegar uma outra, desculpa, da heterogênea? Eu pego esse cara aqui, então essa derivada em alfa aqui, tomada em α1, deixa eu botar uma vírgula aqui. α1, vírgula. Essa derivada de alfa tomada em α1 me dá uma solução de uma heterogênea com esse lado aqui. Tá certo? Isso, quando o lado direito é diferente de 0. Eu estava falando de inhomogênea, mas acho que não sei se existe em português inhomogênea. Não existe não, né? É bom. É? Pois é, não, mas eu procurei ontem no Google e eu vi que as pessoas usam para esse tipo de estrutura matemática, chama de equação heterogênea também. Não sei se é uma má tradução ou o que é, mas eu vi que usa, em algumas referências, né? Que se usa. Bom, de qualquer forma, você poderia pensar, mas por que eu não faço com α2 aqui? Tá certo? A questão, se você lembrar, quando você calcula essa derivada, na expressão de Frobenius, o que vai acontecer? A derivada vai atuar aqui, tá certo? Vai ter aquele termo de log, e depois a derivada atua aqui, onde depende de alfa também, tá certo? Então, quando você faz essa derivada aqui em relação a alfa e toma numa raiz, você sempre tem uma coisa tipo log vezes a solução tomada no alfa 2. Tá certo? O problema é que a gente não pode fazer isso com alfa 2. Porque o que a gente viu é que alfa 2 difere de alfa 1 para o número inteiro. Então, aquele polinômio indicial que a gente está dividindo para definir os ANs em termos dos, né, A com N menor que N, uma hora eu estaria dividindo por 0. Eu não tenho direito de fazer isso. Tá certo? Né? Só para lembrar, a gente tem uma coisa assim, π alfa mais m, AM igual a menos somatório de n de 0 até m menos 1, p m menos n, alfa mais n, mais q m menos n,
a n. Tá certo? Essa é, digamos, é o ponto de partida que a gente usa para fazer tudo. Então veja, quando a gente bota a raiz maior aqui, é para ter certeza que quando somar um número inteiro na nossa raiz, a gente nunca vai chegar na outra. Tá certo? Só que no caso do alfa 2, se eu botar o alfa 2 aqui, uma hora eu vou somar n maiúsculo aqui. Na hora que eu somar n maiúsculo, isso aqui dá zero. Na hora que isso aqui der zero, eu não posso dividir. Então os AMs não ficam bem definidos em alfa 2. Por isso eu não posso tentar encontrar uma outra solução além dessa aqui, ó. Tá certo? Nem com a derivada, porque a derivada também vai ter termos, justamente o que eu estava explicando. Vai ter termos que atuam aqui. Porque você poderia pensar, não, mas a derivada vai atuar nesse A aqui, e talvez o A não seja bem definido, mas a derivada do A em relação a alfa tomada em alfa 2 seja. Mas não é o caso, porque aqui eu também vou ter que a derivada em relação a esse cara aqui. Que vai dar um termo de log vezes essa série somada em AN de alfa 2, que não faz sentido, porque eu não consigo resolver isso aqui para alfa 2. Tá todo mundo acompanhando isso aqui? Maravilha. Então a gente está preso com essa solução, né? Estamos aqui com esse pedacinho de solução aqui e a gente precisa de uma outra, tá certo? Bom, o que a gente faz? A gente tem uma solução de uma homogênea, heterogênea ou não homogênea, tá certo? Se nós conseguimos uma segunda solução, a gente pode subtrair uma da outra, tá certo? E obter uma outra solução não homogênea, com sorte, tá? Bom, aqui a gente tem uma coisa que é um pouco engraçada, se vocês pensarem, porque a gente tem uma solução de uma não homogênea, mas ele tem um parâmetro livre nessa solução, que é o A0. E se vocês lembrarem lá do começo, não faz sentido botar A0 igual a zero, tá certo? Não seria uma solução, tá? Então, a gente tem essa solução da não homogênea, em que a gente ainda tem esse parâmetro para brincar, para conseguir encontrar uma outra solução. Porque se a gente conseguir uma outra solução cuja lei de potência é igual, basta a gente ajustar os parâmetros que estão multiplicando essa lei de potência para que elas sejam a mesma solução da mesma não homogênea. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Nossa. Bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor uma outra solução que a gente vai tentar fazer com que seja a solução da nossa heterogênea, tá? Então, novamente, agora, isso aqui a gente obteve no contexto em que a gente tem o lado direito igual a zero. Por isso que a gente jogou esse cara para cá, tá certo? Agora, a gente não quer mais uma solução para um lado direito igual a zero, tá certo? A gente quer uma solução de uma heterogênea. Isso. Então, a gente vai propor novamente o quê? Uma solução tipo Frobenius. A gente vai mudar a letra aqui para não nos confundirmos. A solução que a gente está propondo vai ser o π de alfa mais n diferente de zero? Ou não? Não, a gente sabe que se nós colocarmos alfa 2 aqui, uma hora a gente vai somar um inteiro e esse negócio vai dar zero. Tá certo? Então a gente não pode usar isso aqui para resolver para alfa 2. A gente viu que para alfa 1 a gente consegue encontrar uma solução de uma equação não homogênea, que é essa aqui. Tá certo? Será que a gente consegue uma outra solução da não homogênea? Não mais da homogênea, mas da não homogênea? Então a gente vai procurar uma solução da equação diferencial que tem um lado direito diferente de zero. Mas o lado direito que nós temos aqui, ó, olha como é que ele é. Ele é uma lei de potência bem simples, ele é alfa 1 menos 2. Tá certo? Mas se vocês lembrarem bem, na hora que eu substituo isso aqui na minha equação diferencial, eu tenho primeiro π alfa C0 igual a zero. Tá certo? Por que igual a zero? Porque, bem, substituindo isso aqui na equação diferencial, a gente tem esse primeiro termo, x menos x0, alfa menos 2, mais, aí o que eu vou ter agora? Somatório de n de 1
até infinito de π alfa mais m AM mais somatório de n de 0 a n menos 1, p n menos n, alfa mais n, mais q m menos n, a n. Tudo isso aqui multiplica x menos x0 elevado a alfa mais m menos 2. Tá certo? Isso tudo aqui vai ser igual agora ao meu lado direito, que eu quero que seja isso aqui, ó. Tá certo? A zero. E veja, tem uma certa dose de percepção do que você está fazendo. Porque veja, aqui, ó, n, x menos x0, alfa 1 menos 2. Só que alfa 1, quem que é? Alfa 1 eu posso escrever assim, ó, alfa 2 mais n menos 2. Tá certo? Então veja, esse cara aqui, espera um pouquinho, aqui eu já estou fazendo no alfa 1, né? Deixa eu botar aqui assim, do jeito que estava. Ah não, bom, o alfa 1 já é o que eu quero mesmo, então fica assim. Alfa 2 mais n menos 2. Tá certo? É só esse lado aqui, tá? Da equação eu recebi o alfa 1 em termos do alfa 2 mais n menos 2. Tá certo? Então veja, esses caras aqui tinham que ser iguais a zero. Agora eles têm que ser igual a esse lado aqui. Tá? Bom, se eu escolher esse cara aqui como meu alfa 2, então esse termo não coincide, continua satisfazendo essa equação aqui, igual a zero. Tá certo? Lembra, os termos que multiplicam potências diferentes têm que ser zero individualmente. Tá certo? Então, qual a menor, se eu botar alfa 2 aqui, a menor potência que eu botei nessa brincadeira toda vai ser alfa 2 menos 2. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Mas isso aqui já é igual a zero, porque alfa 2 é a raiz do meu polinômio. Tá certo? Então eu consigo resolver isso aqui. Se eu colocar alfa 1 aqui, ó, o que aconteceria? Porque a única maneira de eu zerar esse termo é alfa 1, alfa 2. Se eu colocasse alfa 1 aqui, eu estaria encontrando a primeira solução de antes, que a gente sabe que não tem lado direito. Eu encontraria que esse cara aqui ia estar amarrado com esse cara aqui. Tá certo? E que no fim eu ia ter uma outra solução do tipo alfa 1, não ia ganhar nada. Tá certo? Agora, se eu colocar alfa 2, esse termo vai para zero, e agora eu preciso ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá certo? Mas a gente já vê que alguma coisa boa vai acontecer, porque olha, espera um pouquinho, aqui tá errado, desculpa. Aqui é C, tá, pessoal? Porque esse cara aqui. E é importantíssimo que vocês não confundam isso aqui. Tá certo? Então, o problema que acontece aqui na prática é que esse cara aqui vai para zero quando for alfa 2 mais n maiúsculo. Só que agora, e aí o que acontecia? A gente simplesmente tinha essa combinação aqui que não dava zero, que era o caso 2BI. No caso 2BI, esse lado aqui já vai dar zero e tudo funciona. Mas no caso 2BI, não. Então, se esse cara é diferente de zero, eu não tenho como resolver esse pedaço da equação. Eu estou encontrando uma coisa tipo 1 diferente de zero, 1 igual a zero, o que está errado. Tá certo? Só que agora eu tenho essa liberdade aqui, ó, que é justamente na potência que eu quero. Porque veja, esse problema vai acontecer quando nzinho for igual a nzão, que é justamente quando alfa 1, alfa 2 mais nzão menos 2 coincide com esse cara aqui. Tá certo? Então, vamos escrever explicitamente o que está acontecendo. Eu vou escolher, então, colocar alfa 2. Então, esse termo aqui, vou botar aqui, π alfa 2 é zero. Então, C0 não tem nenhuma restrição sobre ele. X menos x0 elevado a alfa 2 menos 2. Tá certo? Agora, eu vou escrever essa soma aqui até o termo anterior ao n maiúsculo. Tá ok? Então vai ficar assim. Mais... Talvez se fosse melhor começar a escrever lá, porque vai ser longo.
a gente tem aqui π alfa 2, que é 0, C0, x menos x0 elevado a alfa 2 menos 2, mais esse primeiro somatório aqui, de m 1 até nzão menos 1, de π alfa mais m, cm, mais somatório de m de 0 até m menos 1 de menos 1. Esse cara aqui, somatório, vai ser de p m menos n, alfa mais alfa 2 mais n, mais q m menos n a n. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, faltou. Isso aqui tudo que multiplica x menos x0 elevado a alfa 2 mais m menos 2. Tá certo? Mais, aí eu vou escrever o termo que tem o N2 aqui explicitamente, tá certo? Então vai ficar assim. Vou botar aqui uma chave para ficar igual ao outro. E esse termo aqui, ó, eu vou jogar ele para cá, para dentro. Tá certo? Vai ficar assim, ó. Menos A0 N e só. Né? Porque a potência vai ser idêntica a essa potência daqui. Então eu juntei os coeficientes que multiplicam a mesma potência. Certo? E agora você aqui vai ficar mais somatório de N de 0 até Nzão, aqui é menos 2. Não, aqui é menos 1 mesmo. Desculpa. Tá? Esse aqui, que agora é que o M é igual a N, então vai ficar N menos 1. Tá certo? É diferente desse N menos 1 aqui, tá, pessoal? Aqui é a soma de N, de nariz. Tá? Ok. Ali deu pronto, isso. E aqui vai ficar assim, ó. P, N menos Nzão menos Nzinho, alfa mais alfa 2 mais Nzinho, mais P, Q, Nzão menos Nzinho, tá certo? Desculpa. O cérebro automatiza certas coisas que atrapalham depois. Aqui é Cm, tá bom? E, deixa eu ver... E esse cara aqui multiplica x menos x0, aquela potência lá, alfa 2 mais n menos 2. E agora tem o resto da soma, que é o somatório de m igual a n mais 1 até infinito, de que? Mesma coisa de sempre, que é o meu Cn, π alfa mais m, c, m, mais somatório de n de 0 até n menos 1, p, n menos n, alfa mais n, mais q, n, m menos n, c, n, x menos x0, alfa mais m menos 2. Isso tudo igual a 0. Pessoal, vocês acompanharam tudo? É a mesma coisa de sempre, só que eu separei um somatório até n menos 1, o pedaço do n maiúsculo e do pedaço do n maiúsculo em diante. Só isso. Bom? O primeiro termo já vai ser 0, porque eu botei alfa 2 igual a alfa igual a alfa 2. Aqui é alfa 2, alfa 2, alfa 2, todo mundo, alfa 2, alfa 2 aqui, tá certo? Agora vamos avaliar o que está acontecendo. O meu termo problemático era esse, tá certo? Só que agora ele não é mais problemático, porque eu sei que isso aqui é diferente de 0,
Mas eu tenho liberdade de escolher meu A0 agora. Que é justamente minha constante livre que eu tinha na solução que eu coloquei lá, cujo eu calculei a derivada, né? Aquela solução da heterogênea, da não homogênea que eu obtive primeiro, tá certo? E ela tem essa liberdade aqui. Então eu posso absorver essa constante aqui nesse meu A0. E aí esse pedaço aqui está resolvido, tá certo? Esse pedacinho aqui, ó, de n de 1 até n menos 1, eu estou resolvendo todos os CNs em termos dos CNs com n menor que m. Né? O zero não tem nenhuma restrição sobre ele, então ele é uma constante livre, tá certo? E aqui eu vou definindo quem é o C1 em termos do C0, o C2 em termos do C1 e C0, o C3 em termos do C2, C1 e C0, e assim por diante. Então, até que está tudo resolvido. Chega aqui, esse pedaço aqui tem que ser zerado de alguma forma, eu absorvo essa constante no meu A0. Então esse pedaço aqui da equação deu zero já também. Tá certo? Agora o que vai acontecer? Esse cara aqui, a gente tem que tomar cuidado. Porque eu posso dividir agora à vontade, porque agora o meu M é sempre maior que N maiúsculo. Como ele é maior que M maiúsculo, eu não preciso mais me preocupar com isso aqui dar zero, porque eu não tenho uma terceira raiz. Então eu posso dividir. Só que agora o meu CM para M maior ou igual a N mais 1, ele está definido em torno de todos os CNs anteriores. Todos. C0, C1, C2, C3, inclusive CN. Só que CN não aparece mais na minha expressão. Porque lembra, o CN maiúsculo está multiplicado por π de zero, de alfa 2. Tá? Desculpa, de alfa 1. Então não tem nenhuma restrição sobre o meu... Né? A gente não tem restrição nenhuma sobre C0, nem CN. Tá certo? Vocês entendem, né? Porque esse cara aqui é justamente o pedaço daqui que eu joguei fora. Né? Em princípio aqui eu teria assim, ó. Mais π de alfa 2 mais n, Cn. Mais isso aqui. Só que isso aqui é igual a alfa 1. E isso aqui é zero. Então não tenho restrição sobre Cn. Então eu tenho duas constantes livres agora, aparentemente. Tá? Eu tenho o meu C0, que é onde começa tudo, beleza, né? E tenho o meu Cn. Mas, independente desse detalhe, eu tenho uma solução. Essa aqui é uma solução da minha não homogênea. Acabei de mostrar. Está no zero aqui, ó, tá vendo? Peguei o lado direito da minha não homogênea, que é uma lei de potência, joguei para o lado esquerdo, né? Coloquei em conjunto com minhas potências todas, mostrei que todas as potências dão zero, está resolvido o meu problema. Tá? Por mais complicado que pareça, está resolvido. Tá? E aqui, ó, essa soma ela vai ser importantíssima para definir quão complicado vai ser essa solução. Tá? Porque em algumas situações, você vê que essa soma aqui ela vai conectar os Cs com M menor que N e os Cs com M maior que N. Quando isso acontecer, a coisa vai ficar um pouco mais complicada, tá? Mas o exemplo que eu vou dar aí nos exercícios da lista, eu acho que eu não incluo nenhum desse tipo aqui, não, tá? A gente vai ter só os tipos em que essas duas soluções elas se desconectam, aí fica bem mais simples. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco. Vai ver um exemplo. Ok. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? Isso aqui eu fiz, tá? Acabei de discutir isso. Ok, então a gente começa com uma solução assim. Tá, a primeira solução não vou escrever mais, tá? A gente tem aqui esse cara aqui, 1 e x, tá certo? Lembrem, isso aqui está definido por uma certa constante A0, tá certo? Né? Quando a gente definiu o nosso y de alfa e x, a gente definiu todos os a's em termos do A0. Então isso aqui, por mais que seja uma derivada em relação a alfa, não importa, continua sendo uma função de A0, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos definir esse cara aqui, ó, de alfa
y de alfa 1, vírgula, x, ponto e vírgula, a 0 igual a isso aqui. 1 sobre n maiúsculo, somatório de n de 0 até n menos 1, p n n menos n e aqui cn. Deixa eu ver isso. Tá? E eu vou chamar esse cara aqui de G1 de x. Tá certo? Isso é uma função de x, que satisfaz a equação diferencial com o lado direito igual àquele, né, n a 0, blá blá blá. Só que agora eu escolhi que o a0 vai ser dado para essa expressão aqui. Tá certo? Agora eu tenho minha solução g, que eu vou chamar de g2 de x, vai ser aquela nossa g de x, tá? Com o C0 e o Cn em aberto. Né? Vou botar aqui. C0, Cn em aberto, que vai ser aquela soma lá que a gente tinha obtido. Alfa 2 mais n. Tá certo? Onde agora os meus C0 e Cn são abertos e todos os meus outros Cn satisfazem essas equações aqui. Certo? Ou seja, eu estou dizendo que... Deixa eu ver se é igual... Isso, tá? Onde Cm vai ser igual a menos 1 sobre π é alfa 2 mais m, somatório de n 0 até n menos 1, p m menos n, alfa 2 mais n, mais q m menos n, c n, né? Para todo m maior que 0 e m diferente de n. Tá certo? Então, ó, uma solução da não homogênea está aqui. Outra solução da mesma não homogênea está aqui. Ok? Se as duas são soluções da mesma não homogênea, então ok? Então eu posso definir... Cadê onde eu escrevi isso? Tá. Eu posso dizer que a minha solução 2 nada mais é do que o meu G1 de x menos o meu G2 de x. Tá certo? Porque, né, a gente sabe que dpy2 vai ser igual a... O dp aqui vai dar quanto? A gente já viu, né? N a 0 x menos x0 elevado a alfa 2 mais n menos 2. Tá certo? Mas quando a gente atuar aqui também, vai sobrar quanto nesse cara aqui? Mesma coisa. Menos n a 0 x menos x0 elevado a alfa 2 mais n menos 2. Tá? Porque, lembra, todos os meus Cn estão resolvidos. Tá certo? O meu Cn maiúsculo fica igual àquele pedaço. Meu Cn maiúsculo fica multiplicado pelo polinômio que dá 0. Tá certo? Então, o meu G2 de x
vai sobrar o que no lado direito? Vai sobrar só esse pedaço aqui. Tá certo? Isso está claro para todo mundo? Né? Lembra, esse cara aqui é esse somatório que está aparecendo aqui, tá? E aí, naturalmente, isso aqui vai ser zero. Bom, agora, é estranho o que está acontecendo, né? A gente conseguiu encontrar uma outra solução, mas tem um pedaço dela que, se vocês olharem bem, né? Quando o meu m for maior do que n maiúsculo, parece que eu estou fazendo uma coisa muito similar com o que eu fiz na primeira solução. Porque quando o meu m for maior que n maiúsculo, eu posso escrever esse meu m como sendo nzão mais um m'. E aí vai aparecer aqui o alfa 1. Mas o que aparecia para eu calcular as constantes da primeira solução era justamente π, alfa 1 mais m e todos esses termos aqui, tá certo? Só que não é tão simples assim. Porque aqui eu vou ter mais termos sendo considerados. Tá? Porque se vocês pensarem no que está acontecendo na equação diferencial, eu tenho as leis de potência do P e do Q, né? E as potências finais são todas as combinações possíveis desse produto das séries do P, das séries do Q, com as séries do Y. Certo? Como eu estou começando uma raiz alfa 2 menor, eu tenho muitas mais potências que dão os mesmos termos. Tá certo? Ou seja, veja, eu tenho assim, ó. Vamos pegar o termo mais simples, que é esse cara aqui vezes o Q. Esse termo vai ser assim, ó. Série, né, do Cn x menos x0 alfa 2 mais n, produto com a série aqui do Q, que é o meu de 0 a infinito, e o meu n botar m de 0 a infinito, o meu qm x menos x0 n. Tá certo? Aí você pensa o seguinte, se eu comecei aqui com alfa 1, quantos termos eu tenho de potência alfa 1, só alfa 1 aqui? É só o termo C0, Q0, x menos x0 elevado a alfa 1, que é a maior raiz, tá certo? Se eu quiser pegar os termos cujo produto aqui vai ser alfa 1 mais 1, vai ser fácil. Eu posso ter o termo de C1 vezes Q0, mas eu também posso ter o C0 Q1, que vai ser x menos x0 alfa 1 mais 1. Tá certo? Quando eu pegar se eu pegar os termos que vão ter a próxima potência, que é alfa 2 mais 2, aí eu vou ter C0, C2 Q0, C1 Q1, né, em todas as suas multiplicidades e tudo mais, aparecendo aqui, ou seja, para que a potência final seja igual àquela mesma potência. Que foi o que eu fiz lá no começo, quando eu rearranjei as séries. Eu reorganizei essas potências para que eu pegue o coeficiente de cada potência independente. Tá certo? Mas por que eu estou falando disso aqui? Porque esse termo veio justamente da reorganização das potências. Tá certo? Se eu começo com o meu alfa 1, eu só posso partir de alfa 1 para cima. Mas se eu começo com alfa 2, quantas combinações aqui eu vou ter para chegar, por exemplo, no meu alfa 2 mais n maiúsculo? Todas essas possíveis aqui. Tá certo? Eu estou dando a versão intuitiva, depois eu vou fazer a conta para mostrar qual é a relação entre essas duas soluções. Tá certo? Então, o pedaço da solução y1, de certa forma, está aqui, mas está meio escondido nessa complicação que eu acabei de trazer para vocês. Certo? Vamos tentar ver como é que a gente pode extrair essa solução y1 daqui de dentro. Tá bom? Posso apagar isso aqui? Então,
O que a gente está tentando entender é o papel do CN, tá bom? Que é essa aparente constante extra que a gente tem no nosso problema. Porque é estranho, né? Porque se a gente tem duas constantes, parece que a gente tem mais duas soluções. A gente já tinha uma, agora tem três. Tem uma coisa estranha aí, né? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem essas equações aqui, tá bom? E essas equações foram satisfeitas para o CM, ok? Vamos dizer agora que eu vou mudar só o meu N maiúsculo. Se eu mudar só o meu CN maiúsculo. Se eu mudar só o meu CN maiúsculo e não mudar o meu C0, o que vai acontecer com essas equações aqui? Bom, ou seja, C0, CN vai para C0, CN'. Tá certo? O que acontece com o primeiro ramo das minhas soluções aqui, quando o meu M é menor do que N maiúsculo? Vamos pensar aqui. Vamos dizer que o meu N maiúsculo seja igual a 5, só por simplicidade. Então, C0 é livre, é o meu C0 lá. C1 vai ser alfa 2 mais 1, não tem problema. 1 menos 1, 0. Soma esse cara de 0, vai dar P0. Desculpa. O 1 aqui, isso, vai dar 0, isso. PM, né, P1, Q1, e aqui vai dar C0. Então, o C1 só dependeu do C0. Se eu alterei as constantes, mas eu mantive C0 fixo, o meu C1 também manteve fixo. Não mudou em nada. Mesmo vale para C2, mesmo vale para C3, porque o C2 só vai depender de C1 e C0, e assim por diante. Só que aí tem que tomar cuidado, porque isso aqui não vale para o C5, porque o C5 não está incluído aqui. Tá certo? Mas o C6 vai depender do C5. Então, do C6 em diante, porque eu mudei essa constante aqui, as minhas soluções vão mudar. Tá certo? Isso ficou claro? Não? Por que acima de 6 muda? Acima de 5? Acima de N, né? Mas porque justamente a gente acabou de ver que para N de Maria menor do que Nzão, esses caras só vão depender do C0. Né? Porque o C1 só depende do C0, o C2 só depende do C1 e do C0, o C3 do C2, C1, C0 e assim por diante. Eu estou confundindo os termos. Seria até manejando cada termo, sabe? Tipo, C0, isso quer dizer o quê? CN. Está muito confuso para mim. É porque eu não sei o que mais eu posso rotular esses caras. Um é o C0, o C1, o C2. São todos os coeficientes que multiplicam cada potência na série de potência. São só coeficientes, não muda o significado? Não, na verdade, o que a gente, de certa forma, está fazendo é encontrando os significados deles, né? Porque, de partida, eles podem ser qualquer coisa, porque a gente nem especificou qual é a equação diferencial, a gente está encontrando os significados deles a posteriori. Depois que você pega essa lei de potência e coloca nas equações diferenciais, impõe que a equação diferencial é satisfeita e encontra as soluções algébricas para essas constantes, aí elas tomam sentido. Mas entendeu? Elas tomam sentido na conta que a gente está fazendo, e não antes. Não tem como dizer o que elas são antes de eu fazer a conta. Elas não têm um sentido antes. E o N maiúsculo também, se é um coeficiente ou não? Não, o N maiúsculo é o ponto, né, a diferença entre as duas raízes. É justamente que eu estou trabalhando o caso em que as duas raízes diferem para o número inteiro. É difícil enxergar isso depois. Mas, assim, você tem alguma coisa específica que talvez você não esteja enxergando? Como surgem essas raízes? O polinômio. Lembra? A gente calcula esse cara aqui. Ele é assim, ó. Alfa ao quadrado mais P0 menos 1. Alfa mais Q0.
É o polinômio que a gente encontra. Na hora que a gente reorganiza as potências, a gente pega a primeira potência que aparece, né, que é o alfa menos 2. O cara que multiplica alfa menos 2, basicamente, né, quando você simplesmente pega a série de Frobenius, substitui na equação diferencial, expande tanto o Q de x quanto o P de x, tá certo? Rearranja as potências e você vai encontrar o quê? Ou seja, você vai encontrar que dp numa série de Frobenius qualquer, nada mais vai ser do que esse polinômio que eu acabei de encontrar, P alfa A0 x menos x0 elevado a alfa menos 2. Aí você vai encontrar os outros termos, vão ser assim, mais somatório de π de alfa mais m a m mais 1 até infinito, somatório de n de 0 até m menos 1, p m menos n, alfa mais n, mais q m menos n, a n. Isso aqui tudo multiplica x menos x0 elevado a alfa mais m menos n, menos 2. Isso é pura substituição, não estou fazendo absolutamente mais nada. Eu pego a minha série de Frobenius com o alfa em aberto, substituo na minha equação diferencial, vou encontrar que o primeiro termo é proporcional a esse cara aqui, e os outros potências todas vão parecer vão ser essas aqui. Né? Usando aquele truque que eu expliquei para vocês, vocês podem dizer que cada potência tem que ter seu coeficiente igual a zero, independentemente. Então você tem que ter que esse cara aqui é igual a zero. Você sabe que não é uma opção escolher a zero igual a zero, por aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás, tá certo? Então a única opção é você escolher justamente a razão pela qual a gente colocou esse coeficiente extra aqui. Né? Lembra, a gente primeiro tentou fazer com o Taylor, não deu certo, porque a gente não tinha liberdade, a gente dependia de certas coincidências acontecerem. A gente introduziu uma liberdade a mais, que é essa constante alfa aqui, justamente para a gente poder usar essa liberdade para setar os termos, né? E é justamente o que a gente faz, a gente escolhe que o polinômio inicial tem que estar numa das raízes para que esse termo seja zero. Uma vez que esse termo aqui é zero, a gente pode, né, usar essas relações aqui como relações de recorrência, definindo o meu AM em termos, né, de todos os n's menores que m. E a gente tem a solução completa. Né? O problema é que algumas vezes você vai somar um número inteiro aqui e esse cara aqui era uma raiz, vai para outra raiz. Então você tem um segundo zero aqui, que é justamente o problema que a gente está tratando agora. O CM daria substituir o AM? CM e AM são simplesmente coeficientes arbitrários. Eu só mudei a letra para você não confundir com o caso em que a gente está procurando uma solução direta em termos da série de Frobenius. Eu estou querendo agora, eu chamei de C, justamente porque a equação que eu estou procurando não é mais a equação não homogênea. Desculpa, não é mais a equação homogênea, é a equação não homogênea. Então eu mudei para C, justamente para a gente não confundir os constantes de uma com os constantes da outra. Mas em princípio é só coeficientes constantes de uma série de Frobenius. Ponto. Essa mudança do significado faz diferença. Tipo, agora eu entendi o que é diferente do CM do AM. Para mim é coisa igual. Mas é porque o AM que a gente está usando também não é igual o AM da solução. Porque veja, esse cara que a gente está trabalhando aqui, né, quando a gente for colocar a solução 1, a gente calculou a derivada, né, e a derivada dele em relação ao alfa tomada em alfa 1 também não é solução. Então não é exatamente igual ao outro. Mas é que se eu fosse botar uma letra diferente para cada um. Na série de Taylor, aí você pegou a série de Taylor e colocou dentro da derivada. Não tem mais série de Taylor. A gente está usando sempre série de Frobenius. É, série de Frobenius, eles pegou a série de Frobenius em relação a alfa. Isso. Justamente na tentativa, porque como funcionou para o caso da raiz repetida, a gente pensou, talvez isso também nos sirva para dar uma nova solução, ou alguma coisa próxima de uma nova solução, mesmo para o caso em que a raiz agora, alfa 1 menos alfa 2, seja um número inteiro. Né? Quando a gente calcula a derivada em relação a alfa e toma alfa igual a alfa 1, a gente não encontra uma solução não homogênea, mas a gente encontra uma solução de uma certa não homogênea. Né? E aí o passo é encontrar uma segunda solução da mesma não homogênea para que a subtração das duas seja uma nova solução da homogênea.
A gente fez isso, o problema é que a gente encontra uma solução que aparentemente depende de duas constantes e não uma só. E eu estou justamente fazendo o último passo para mostrar que, na verdade, essa segunda constante, ela não está trazendo nada de novo. Na verdade, ela está trazendo só mais um pedaço da solução 1 que a gente já conhecia. Mas para ver isso é um pouco mais difícil, justamente porque tem termos a mais aqui se você tentar encarar isso aqui direto como uma solução da 1. E é justamente o que eu estou tentando elucidar para vocês, deixar mais claro o que está acontecendo nesse passo aqui. Ficou um pouco mais claro. Acho que quando você resolver um exemplo, talvez seja melhor. Olha, eu posso resolver vários exemplos, mas isso aqui vocês só vão entender se vocês fizerem todas essas contas de novo, assim, passo a passo, pensando e tal, porque senão vai ser muito difícil de lembrar. Ninguém tem memória tão boa assim. Se você não exercitar, você não chega. Bom, vamos lá. Então tá. Isso aqui está compreendido? Se eu faço essa mudança aqui, tá? Ou seja, se eu tento encontrar essa segunda solução, mas agora eu faço uma pequena modificação, uma modificação no meu CN, mas não mudo o meu C0, eu não estou mudando também todos os CMs com M menor do que Nzão. Justamente porque esse cara aqui diz para mim que o meu CM só depende dos M's anteriores. Se ele só depende dos termos anteriores, então o meu, né, vou escrever aqui explicitamente. C1 só depende de C0, C2 só depende de C1, C0, né, e por consequência só de C0, C2 só depende de C3, só depende de C2, C1 e C0, e consequentemente de C0, C0 e assim por diante. Tá certo? Essa equação para N maiúsculo não existe. Tá? Então a última coisa que eu posso fazer aqui é dizer que Cn menos 1 só depende de C0. Tá ok? Só que, veja, esses termos podem ser extremamente complicados, eles podem ser todos diferentes de zero. Então, eu posso facilmente ter que o meu Cn mais 1 vai depender de Cn e C0. Tá certo? Então, se eu mudei o meu Cn, então eu sei que todos os termos até esse se mantiveram iguais, mas daqui para frente os meus termos podem ser diferentes. Mas o problema continua para você do M igual a N. Não, essa equação ela não existe para M igual a N maiúsculo. Ela não, eu não tenho informação, é justamente uma liberdade a mais que eu tenho no meu problema. Tá certo? Bom. Então o que a gente vai fazer? Então a gente sabe o quê? Que o meu CM, linha, ele vai ser igual a... Deixa eu ver como é que eu fiz. Ele vai ser CM antigo para todo M menor do que N, tá certo? E Cm mais um delta Cm para o meu M maior ou igual a N. Tá certo? Beleza. Então, a gente sabe que esse cara tem que satisfazer as mesmas equações e a gente tem lá. Π alfa 2 mais M Cn. Cadê? Tá aqui. Deixa eu ver só como é que eu fiz aqui. Tá. Cn linha menos somatório de n de 0 até m menos 1 P m menos n
alfa 2 mais n mais q m menos n c' n. Tá? A mesma equação que eu tinha escrito antes, só que agora eu botei linha no cn, tá bom? Bom, a gente não precisa se preocupar isso para m menor que m, porque o meu cm, né, o meu c anterior já satisfaz as equações. Esse cara aqui já satisfaz as equações de recorrência. Então eu só preciso me preocupar quando o meu m for maior do que n maiúsculo, tá bom? Ou seja, eu quero resolver essas expressões aqui para m maior do que nzão. Tá certo? Só que veja, se eu usar essa expressão aqui, eu vou ter assim, o meu c' vai ser escrito como meu cm anterior mais o meu delta. E aqui também, anterior mais o delta. Tá certo? Só que o anterior já satisfaz as equações né, já é uma solução anterior. Então, esse pedaço aqui, deixa eu escrever explicitamente. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, π alfa 2 mais m, cm mais π alfa 2 mais m, delta cm. Tá certo? Isso, eu estou simplesmente dizendo que o meu linha eu posso escrever como sendo o anterior mais uma coisa. Só isso. Eu posso sempre fazer isso. Né? Não tem, esse meu ser linha é arbitrário, tanto faz. Tá? Ok. Você pode pensar nisso, que a definição do delta é para m maior do que n é igual ao c' menos o anterior. Beleza. Então isso aqui vai ser igual a menos somatório de n de 0 até m menos 1, p m menos n, alfa 2 mais n, mais q m menos n. Aqui vai ter o c, n, menos somatório de n de 0 até m menos 1, de p m menos n, alfa 2 mais n, mais q m menos n, delta c n. Tá certo? Eu só fiz isso aqui, eu só substituí esse cara aqui. Bom? Só que eu estou dizendo para vocês que o meu CM anterior já é uma solução. Então, no caso do CM anterior, isso aqui já vai ser igual a isso aqui. Tá certo? Eu não entendi o que é N embaixo. Esse aqui? É a minha coisa original, ó. É sempre assim. Opa. Tinha um errinho. Tá certo? Então, eu estou dizendo que eu tinha um par desses aqui com uma solução, e agora tem um novo par de condições iniciais, digamos assim, que vai me dar uma nova solução. Esse cara aqui me dá uma solução, que eu falei para vocês, satisfaz todos os CMs para aquela equação, blá, blá. Então, eu reescrevi esse cara aqui como sendo a solução anterior mais uma variação. Aí você desconsiderou a solução anterior. Não é que eu desconsiderei, isso aqui dá zero. Isso aqui é igual a isso aqui. Porque a solução anterior já é uma solução. Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, eu obtive novas equações aqui. Que aparentemente não ganhei nada. Mas com um detalhe. Eu sei que esse meu delta Cn é zero para n menor do que nzão. Tá certo? Ó, meu cara é zero, justamente porque as soluções para C0, C1, C2 não mudam, porque o meu C0 não mudou. Tá certo? Eu vejo que tá assim, tá difícil. É chatinho mesmo, pessoal. Na outra vez que eu dei isso aqui, o pessoal sofreu com esse negócio.
É que é muito detalhezinho, vocês têm que lembrar de um monte de coisa que vocês, na hora que fazem a conta, vocês não sabem que vocês vão ter que lembrar depois, então vocês não lembram, então tem que fazer a conta, tem que repetir esses passos e tal, ver se entra na cabeça. Depois com o exemplo, claro, fica mais fácil, tá? Então o que sobrou pra gente é π alfa 2 mais m de Maria, delta C m de Maria, vai ser igual a menos somatório. Só que agora, esse meu n aqui só faz sentido quando ele for maior do que n, tá? Maior do que isso, maior do que isso. Né? Porque para todos, maior ou igual a n, porque para todos os outros ele é zero, tá certo? Então aqui vai ficar assim. N de nzão até m menos 1 de p m menos n alfa 2 mais n mais q m menos n delta c n. Tá certo? Mas a gente faz o seguinte, eu vou dizer que meu m vai em m mais n. Tá certo? Então vai ficar assim. π de alfa 2 mais n mais m, tá certo? Isso aqui é alfa 1, tá? Delta C m mais n vai ser igual a menos somatório. Veja, eu estou começando de nzão e eu estou indo até m mais n menos 1, né? E o meu n vai de nzão até isso aqui, tá certo? Bom, deixa eu fazer em dois passos, porque eu acho que senão fica confuso. M mais n menos n, alfa 2 mais n, mais q, m mais n menos n, delta c n. Tá certo? Só fiz aquele deslocamento na minha constante numérica, tá? Só que agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu nzão, para o meu nzinho, tá certo? O nzinho vai começar de zero. Para ele começar de zero, agora eu tenho que somar nzão no meu nzinho, tá certo? Então vai ficar assim. π alfa 1 mais m delta c n mais nzinho vai ser igual a menos somatório de n de 0 até m menos 1, né? Só que se eu desloco o meu nzinho para nzinho mais nzão, corta com esse nzão aqui, fica igual ao que tinha antes. n menos n. Se o meu nzinho vai para nzinho mais nzão, fica alfa 2 mais nzão, que é alfa 1. Mais n mais q m menos n delta c nzão mais nzinho. Mas agora sim, o que é isso aqui? É exatamente a série de recorrência que eu obtenho quando eu boto alfa 1. Tá certo? Essa aqui não é a fórmula de recorrência que a gente tem sempre? Né? Essa fórmula vale sempre para qualquer alfa. Quando eu boto alfa 1, é essa fórmula que eu obtenho. Tá certo? Então, esse meu delta, ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar uma solução anterior. A minha solução y1. Então, eu não tenho realmente liberdade. Essa minha liberdade que está aparecendo no meu Cn maiúsculo, na verdade, não está me trazendo nada novo. Esse meu Cn maiúsculo eu posso muito bem botar igual a zero, por exemplo. Eu só vou estar, ao fazer isso, eu vou estar simplesmente somando ou subtraindo uma solução proporcional àquela y1 que eu tinha anteriormente. Certo? Então toda a liberdade está no C0. Tá certo? Não tem nada novo em mudar Cn. Nossa. Bom, eu vou dar um exemplo.
tá? Mas eu achei que eu ia conseguir fazer Legendre hoje, mas não vai conseguir não. Junto. Então vamos lá. Vamos ver a Besson modificada aqui. E a gente tinha visto o seguinte, ela é assim, né? Y, duas linhas, mais 1 sobre x, y', menos 1 mais ni quadrado sobre x quadrado y igual a zero. Né? Se vocês lembrarem, o nosso polinômio indicial π de alfa, nessa situação, é alfa ao quadrado menos ni quadrado. Né? E a gente escolheu sempre que o ni seja uma constante positiva, porque tanto faz, tá? A gente não quer complicar a nossa vida. Então, naturalmente, alfa 1 é igual a ni e alfa 2 é igual a menos ni. Tá certo? Se a gente escolher agora ni igual a 2, o que acontece com nossas raízes? Eu vou ter assim, alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a menos 2. Tá certo? Naturalmente, alfa 1 menos alfa 2 é igual a 4. Tá certo? Então existe uma, né, eu tenho as duas raízes, elas são diferentes, mas elas diferem por um número inteiro. Então eu caio exatamente no meu caso 2bi. Tá certo? Bom, se vocês lembrarem, a gente obteve o termo geral, que era assim, AM de alfa, para essa modificada, a gente fez essa continha lá com todo o detalhe, vai ser assim, A0 dividido por 4 elevado a m, fatorial crescente de alfa menos ni sobre 2, mais 1, né? E o outro fatorial crescente que é alfa mais ni sobre 2 mais 1m. Primeira coisa, se eu uso a minha maior raiz, o que acontece? Isso aqui é 2, né? Esse cara aqui é menos 2, esse cara é alfa menos 2, esse cara é alfa mais 2, tá certo? Se eu uso minha maior raiz, então eu estou escolhendo o meu alfa igual a 2, né? Se eu escolher o meu alfa igual a 2, vai ficar 2 menos 2, 0. Esse cara aqui é, né, vai ser assim, 1m, que é o fatorial crescente, que nada mais é do que o meu m fatorial. Tá certo? E aqui vai ficar 2 mais 2, 4 sobre 2, 2, mais 1, 3. Então vai ser uma coisa parecida com, né, um fatorial lá com um termo extra. Tá bom? Nenhuma surpresa aqui. Agora, se eu insistisse e esquecesse tudo que eu vi sobre o fato de que eu não posso dividir pelo polinômio, porque ele vai ser zero, não sei o quê, insistir em colocar aqui minha outra solução. O que está acontecendo? Eu posso botar meu alfa 2 aqui, agora o meu alfa vai ser menos 2, tá certo? Aqui eu vou ter menos 2, menos 4, tá certo? E aqui eu vou ter, esse termo aqui vai ser zero, tá certo? Vai ser 2 menos 2. Esse termo vai dar o fatorial bonitinho, só que agora esse cara aqui vai ficar menos 4 sobre 2, menos 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 fatorial crescente m. Tá certo? Mas quanto é que é menos 2 fatorial crescente m? A gente viu, é menos 2, que multiplica menos 2 mais 1, que multiplica menos 2 mais 2, que multiplica menos 2 mais 3 e assim por diante. Tá certo? Até que multiplica menos 2 mais m menos 1. Se o meu m for grande o suficiente, eu passo pelo menos 2 mais 2. Só que menos 2 mais 2 é zero. Então, esse cara aqui, ele tem um prazo de validade. Se o meu m for 0, beleza, funciona. Se meu m for 1,
funciona. Se meu m for 2, também funciona. Mas se meu m for 3, dá 0. Só que esse cara está aparecendo no denominador. Certo? Então, de fato, a gente não tem direito de usar a segunda solução. Ela está aparecendo, o problema está aparecendo aqui. A gente resolveu para alfa em aberto, mas isso não salvou a gente. O cara reaparece, o problema reaparece aqui na hora que eu insistir em usar a raiz que eu sei que não dá certo. Tá bom? Está um pouco menos abstrato? Esse exemplo aqui é concreto. A gente tem a primeira solução, a gente está procurando uma segunda solução. A primeira solução é simplesmente colocar o alfa igual a 2. Dá tudo certo, acabei de mostrar porque aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 mais 1 fatorial crescente. 2 mais 1 é 3 fatorial crescente. 3 fatorial crescente é 3 vezes 4 vezes 5, isso aí é tranquilo. Não tem problema nenhum, tá certo? Mas, se eu usar a outra raiz, não, porque eu vou ter um número negativo dentro desse cara aqui. Esses números negativos dentro do símbolo de Pocket-Hammer, números inteiros negativos dentro do símbolo de Pocket-Hammer, vão ser importantíssimos, tá? Vocês vão ver que, no caso das funções de Legendre, vai ser o que vai salvar a gente. Somente por causa do aparecimento desses termos que a gente tem, que essas séries se truncam e fazem sentido. Porque senão a gente não teria como fazer os harmônicos esféricos no polo norte e sul de uma esfera. Tá? A gente vai ver isso com sorte na próxima aula. Tá? Então, a gente agora precisa dar um jeito de encontrar a nossa segunda solução. Mas agora a gente tem o nosso algoritmo. Né? Vamos lá. Deixa eu ver, cadê você? Não. Tá. Então, a primeira solução a gente obtém calculando aqui. Pegando esses coeficientes, montando uma solução alfa x, que nada mais vai ser do que o somatório de n de 0 até infinito, de a n de alfa, x menos x0 elevado a n mais alfa. Tá certo? Se eu calcular a derivada desse negócio aqui, vai ficar assim. dy de alfa, calculado em alfa 1 e x. Lembra, o que vai acontecer aqui? Quando a derivada atuar aqui, vai dar logaritmo natural de x menos x0. Mas aí o resto fica igual. Então eu vou ter uma coisa tipo solução 1 de x aqui. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Maravilha. Só que agora eu tenho um outro termo, que é mais complicado. Tá certo? Que é o termo que a derivada atua aqui. Então, eu acho que eu não vou fazer isso explicitamente, não. Porque eu acho que vocês não vão ganhar nada. Tá certo? E esses caras aqui, ó, eu tinha falado para vocês antes, vai ficar uma coisa que vai ter a ver com aquelas funções harmônicas, tá? de alfa calculado em alfa 1, tá certo? X menos x0, n mais alfa 1, tá certo? Deixa eu ver se vale a pena. Tá? Você tem o seguinte, pessoal, ó, o seu A de alfa, m, ele vai ser assim, A0 dividido por, aí você tem alfa menos ni sobre 2 mais 1, alfa menos ni sobre 2 mais 2, tá certo? E depois você tem alfa mais ni sobre 2 mais 1, alfa mais ni sobre 2 mais 2, e assim por diante, tá certo? Bom, se eu calcular esse cara aqui, se eu derivar esse cara em relação a alfa, eu vou ter regra de Leibniz aqui. Quando a regra de Leibniz atuar aqui, esse termo vai ficar ao quadrado. Quando, né, pela regra de Leibniz, quando a derivada atuar aqui, esse termo vai ficar ao quadrado e vai ter um fator de menos. Certo? De menos meio, por causa desse cara aqui. Mesma coisa nesse cara aqui, mesma coisa com esse cara aqui, e assim por diante. Vocês conseguem ver o que eu falei? Tá? Então, ó, em alfa 1. Então isso aqui vai ser, vamos botar aqui alfa 1 igual a 2, tá? Que é o que eu quero.
que é a primeira raiz, certo? Então vai ficar como esse cara aqui? Lembra, esse cara aqui, quando eu botar, vai ficar 2 menos 2 vai ser 0. Então esse cara é só o fatorial, tá certo? Quando eu estou aqui, vai dar menos 1 meio, por causa desse cara aqui, tá certo? E depois vai ficar 1 ao quadrado, tá? Quando eu estou aqui, vai dar 2 ao quadrado no denominador. Quando eu estou no próximo, dá 3 ao quadrado e assim por diante, certo? Então esse negócio vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 mais 1 meio mais 1 terço mais, que é o que a gente chama de série harmônica, tá certo? Até um certo valor de 1 sobre m aqui, tá bom? E aqui eu vou ter o que eu tinha antes, que é o meu m fatorial, tá certo? Quando eu atuar a derivada aqui, vai dar uma coisa similar. Vai cair também menos meio, tá bom? Menos 1 meio. E aqui é a mesma coisa, quando eu estou em 0, aí aqui em vez de aparecer o primeiro termo, em vez de ser 1, aqui vai ser 2 mais 2, 4 vezes 2, 3. Então esse cara vai ser uma coisa assim, 1 terço mais 1 quarto, e assim por diante. Tá? E aqui vai dar aquele negócio que eu tinha falado para vocês, que é o 3 fatorial crescente, e aqui é a mesma coisa, n fatorial, 3 fatorial crescente. Tá certo? Só para dar uma noção de que essas coisas aqui elas não são tão impossíveis assim, tá? É uma derivada chatinha, porque você tem que contar esses caras todos, tem que aplicar a regra de Leibniz m vezes e tal, mas não tem nenhum, né, não é nenhum fim do mundo, tá bom? Vocês conseguem calcular isso aqui. Beleza? Mas isso pra gente dá só a segunda, só me dá uma solução da não homogênea, né? Esse cara aqui a gente mostrou que não é uma solução da homogênea, é uma solução da não homogênea, certo? Para a gente pegar a segunda solução, o que a gente precisa ter? Bom, primeiro a gente vai lembrar que P0 igual a 1, que Pn maior que 0 é igual a 0. A gente vai ter que Q0 é igual a menos 2 ao quadrado, que é menos n quadrado. E o nosso Qn, nosso Q2 é igual a menos 1. E o nosso Qn diferente de 2 maior que 0 é igual a 0. Tá certo? Então a gente sabe o que aqui? A gente sabe que π alfa mais m Cm é igual a menos somatório de n de 0 até m menos 1 P m menos n alfa 2 mais n mais q m menos n a Cn. Tá certo? Só que veja, aqui a gente está botando 2 direto, tá certo? Esse cara aqui é zero sempre, tá certo? Porque ó, a gente nunca vai até n igual a n, então isso aqui nunca vai a zero. Então isso aqui eu posso jogar fora. Não influencia. E esse cara só sobrevive quando m menos n for igual a 2. Quando ele vai dar menos 1, tá certo? Mas isso aqui é a mesma coisa de você ver que esse lado aqui vai ser igual a esse termo aqui, né? Quando o meu n for igual a m menos 2. Então, Cm menos 2. Lembrando que isso aqui é zero se m menor que 2. Tá certo? Porque aqui o meu m precisa ser igual a 2 para poder ser diferente de zero, né? Ou seja, a gente sabe aqui que C1 então vai ser igual a 0, tá certo? E a gente vai ter aqui que Cm vai ser igual a Cm menos 2, dividido, né, o menos aqui, contou com menos esse cara aqui, tá? E esse cara aqui a gente vai escrever assim. Cadê você?
alfa 2 mais m menos ni alfa 2 mais m mais ni. Tá certo? Eu peguei novamente esses termos para a gente resolver a primeira parte da série, tá bom? Isso aqui vai ser como? Esse cara aqui vai ser Cm menos 2. E lembrando que agora, esse meu alfa 2 é a segunda raiz. É igual a menos 2. E esse cara aqui é menos 2 também. Então vai ficar assim. M menos 4. E aqui vai ser 2 menos 2. E aqui vai ser M. Tá certo? Aquele problema aparecendo de novo aqui, tá vendo? Mas a gente sabe que a gente pode usar essa regra de recorrência até quando? A gente pode usar essa regra de recorrência até o meu m menor do que n, que no caso é 4. Tá certo? Então eu posso botar o meu m igual a 2, e eu vou botar aqui o C2 vai ser igual a C0 dividido por 2 menos 4. Espera aí, não posso fazer isso. Ah, não, isso. Vezes 2. Tá certo? E o meu C4 eu já não poderia fazer. Porque se eu botar o meu C4... Eu estou pulando os ímpares porque esse cara é 0, tá? Então o C3 é 0, o C5 é 0, assim por diante. Então o meu C4 ele fica escrito em termos do C2. Só que eu não posso fazer isso aqui, porque tá vendo? Esse aqui é o cara que eu estaria dividindo por 0. É justamente a raiz que eu estou evitando, tá certo? Então, lembra que eu dividi em dois pedaços, menor do que nzão e maior do que nzão? Nesse caso específico, o pedaço menor que nzão está resolvido aqui. O meu 0 fixou aqui o meu C2. Tá certo? Isso aqui basicamente é menos C0 sobre 4. Tá certo? E aí o que acontece aqui é o seguinte. Agora eu posso pegar o meu C6 vai ser igual a... Aí eu pego a mesma expressão, vai ser C4, que é arbitrário, tá certo? É o meu CN, tá bom? E aí eu continuo aqui tendo tudo direitinho, ó. Eu tenho aqui 6 menos 4, e aqui eu vou ter 6. Então eu posso encontrar o C6, só que isso aqui é a solução do C1. Não mistura, tá vendo? O meu C6 só depende do CN. Só depende do C4. O que poderia acontecer aqui é o seguinte. Aqui, no caso, os ímpares, eles estão 0. Então, quem conectaria digamos, o CM com M maior que N para M menor que N seria justamente o 5 com 3. Porque o 5 é maior do que 4 e 3 é menor do que 4. Tá certo? Então eu estaria conectando as duas séries, eu estaria conectando esses dois ramos aqui. Só que no caso, o meu C1 é 0. Então meu C3 é 0, meu C5 é 0 e assim por diante. Eu não preciso me preocupar com esses termos. Então os termos que conectariam os dois pedaços da série não aparecem. Então no fim eu só tenho esse pedacinho extra aqui, ó. Porque esse cara aqui em diante, como C4 é arbitrário, é uma solução Y1. E eu não preciso me preocupar com ela. Tá certo? É isso que eu estava falando para vocês lá no começo. E como é que fica isso aqui? Tá? Ou seja, eu vou fazer a escolha aqui, por simplicidade, e botar o meu C4 igual a 0. Eu tenho essa liberdade, ele é arbitrário. Se meu C4 é igual a 0, meu C6 é igual a 0, meu C8 é igual a 0, acabou todo mundo. Tá certo? Então, eu tenho que minha solução 2 de x vai ser igual àquele negócio que eu apaguei, que é dy
d alfa calculado em 1 e x, menos a minha série com os c's. Mas quem são minhas séries com c's? Vai ser C0, que multiplica x menos x0. Aqui o x, a gente está fazendo tudo em torno de x igual a 0, né? Deixa eu ver se... Isso. Então é só x. E quem é o meu alfa? Agora é o meu alfa 2, que é menos 2. E depois eu tenho mais C2, o C1 é 0, o C3 é 0, né? X vezes 2 menos 2. Tá certo? Pronto. Essa aqui é a minha solução 2 usando o método, né, justamente com esse formato 2BI. Ok? Então você vê que é aquela derivada que a gente tinha por causa da raiz repetida, mais um pedacinho assim. O que faz até um pouco sentido vocês pensarem que no caso da raiz repetida, no caso da raiz repetida é como se a diferença inteira fosse para 0. Tá vendo que aqui a gente só ganhou 2 termos, porque a nossa raiz ela não é repetida, mas ela só tem ela difere por 2, né, por 4 no caso. Né? E aí a gente só ganhou esses 2 termos extras aqui. Certo? Então tem a solução 2 vai ser a solução 1, mais uma série dos termos que existe entre alfa 1 e alfa 2. Desculpa, você pode repetir? Então o termo que adiciona é só mais uma série que depende dos termos que estão entre alfa 2 e alfa 1. Isso, exatamente. Exatamente. Se não houver a conexão. Se eles se conectarem, eu teria um resto de uma soma infinita aqui. Mais complicada. Justamente porque aí eu poderia escolher o meu C4 igual a 0, mas o C3 induziria um C5, aí eu teria que lidar com a minha série dali para frente. Certo? Por que é melhor fazer uma solução conectada e não soluções separadas? Não é melhor nem pior. Nesse caso acontece isso, em outros casos acontece outra coisa. A gente aqui teve sorte de ser um caso mais simples. E assim, se você pegar essa aqui é a função de Bessel modificada a função de Bessel modificada de primeira espécie de ordem 2. Se você se você pegar um tabelário de soluções, eles vão incluir um y aqui, vezes uma função gama de Euler, alguma coisa assim. Tá certo? Porque aí, quando você vai fazer, sei lá, continuação analítica, alguma coisa nessas funções, é mais conveniente você colocar de fato um pedaço aqui em que você não escolheu C4 igual a 0. Certo? A convenção. Tem uma série de... Essas equações têm tantas propriedades e usos que acaba tendo essas convenções em relação com essas outras coisas todas, entendeu? Mas isso aqui é uma solução tão boa quanto a que você vai encontrar no tabelário, tá? Só é mais simples, porque eu acho que é mais fácil para apresentar para vocês. Bom? Essas coisas todas são muito importantes, né, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente já vai ver como essas coisas vão voltar e aparecer para definição de espectro, para definição de continuidade, de condição de contorno e assim por diante. Bom? Beleza. Bom, eu ia começar, ainda falta para a gente terminar o assunto. A gente vai ver funções de Bessel, a gente já viu a classificação delas, a gente já viu a solução das soluções modificadas, mas a diferença entre as modificadas e as funções de Bessel é simplesmente um I imaginário, né, complexo. Então a gente vai ver a classificação da função de Bessel e a gente vai resolver as equações de Legendre, tá? E aí a gente tem tudo para começar equações diferenciais parciais. A gente vai ver o caso do Laplaciano, a gente vai ver como o Laplaciano pode ser escrito em termos de coordenadas esféricas, aí vai aparecer os harmônicos esféricos, cuja base é a solução da equação de Legendre. Tá? E a prova vai ser até que ações? Até a Legendre. A hora que terminar a Legendre, a gente está pronto para a prova. Duas. Eu faço as 2 provas e as listas de exercício, né? São as minhas 3 avaliações. Eu acho que ficaria ruim para vocês. Eu ficaria muito em cima. Se vocês quiserem, fizerem muita questão, eu dou semana que vem.